Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como utilizar o Next para criar site. Para começar, dê o like no vídeo, em seguida eu crio um diretório na área de trabalho, botão direito, em seguida novo, crio uma pasta com o nome de tutorial, em seguida abro esse diretório no editor Visual Studio Code, abrindo o editor, em seguida eu simplesmente arrasto o diretório para abrir. Diretório aberto, no editor, posso ir na documentação do Next, pesquiso pelo Next.js, abro o site, venho na parte da documentação e na documentação tenho como começar. Para começar, eu preciso ter um Node instalado, Node a partir da versão 12. Caso você não tenha o Node instalado, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um vídeo apresentando como instalar o Node. Com o Node instalado, em seguida eu posso criar o projeto, todo ele de uma vez só. No entanto, eu prefiro criar manualmente porque assim eu consigo apresentar para vocês gradualmente. Eu posso criar o projeto utilizando o npm que vem com o Node ou Yarn. Caso você tenha o Yarn instalado no seu computador, também pode utilizar. Mas antes de eu executar esse comando, eu faço o seguinte: retorno no editor que eu abri o diretório tutorial. Primeiro, crio um novo terminal, abro um novo terminal e nesse novo terminal eu coloco o seguinte comando, sendo o comando npm init. Para que serve este comando? Este comando é utilizado para criar o arquivo package. Dou Enter para criar o arquivo package. Qual o nome do projeto? Ele pegou o nome do diretório, deixo padrão tutorial sendo o nome do diretório, simplesmente dou Enter, deixo tudo como padrão. Em seguida, quero criar o arquivo? Sim, ele vai criar um arquivo, sendo o arquivo com o nome de package dentro do diretório tutorial, e esse arquivo vai ter essas informações: nome do projeto, versão, descrição, o arquivo raiz, o script, autor, licença. É este arquivo package que vai ter as informações do projeto. Dei um Enter, criou o arquivo package. Em seguida, posso também criar um arquivo manualmente, sendo o arquivo ler, para vocês terem a sequência de comando que serão executada. Por exemplo, eu executei o comando npm init para criar o arquivo package. Depois de ter criado o arquivo package, eu posso criar o projeto com Next. Copio este comando, retorno no editor, primeiro eu colo o comando, em seguida instalo. Eu estou utilizando o npm do Node, eu quero fazer o que? Instalar o que? O Next, o React e o React DOM. Por que eu preciso instalar essas três dependências? React DOM é para gerenciar rotas. O React porque eu estou utilizando o React e sobre o React que roda o Next. Enter para criar o projeto. Criou o projeto corretamente, posso inclusive colocar para que serve este comando para criar o projeto com o Next. E criou o diretório Node Modules, é o diretório que possui todos os módulos, todas as dependências, e em seguida o arquivo package, conforme eu criei anteriormente, e este arquivo package agora também tem o atributo dependência, indicando quais são as dependências que seu projeto necessita: o Next, o React e o React DOM, sendo as dependências que eu instalei. Só conferir. Exato, eu executei npm install, instale o Next, instalou o Next, o React e o React DOM. Então, o arquivo package ele possui as informações do seu projeto, incluindo as dependências principais. E o arquivo package lock ele possui as informações de todas as dependências, inclusive das dependências secundárias. Quando você baixar o código-fonte, não vai ter esse diretório. Por que não tem esse diretório? Porque você pode executar o seguinte comando. Eu coloco aqui acima. Como rodar o projeto baixado? Instalar todas as dependências indicadas pelo arquivo package. Executa este comando no terminal, instala todas as dependências e cria esse diretório. Por isso, quando realizar o download, não tem esse diretório, seja do meu código-fonte ou qualquer local que você venha realizar o download, não é disponibilizado esse diretório, porque o arquivo package já indica quais são as dependências que seu projeto necessita. Ok, criado o projeto, retorno na documentação para continuar.
No arquivo package, eu preciso acrescentar dentro do atributo script dev, build, start e lint. Aqui está a descrição para que serve cada propriedade, copio as mesmas e venho no arquivo package e acrescento no lugar desse teste, dentro do script. Ok, acrescentei conforme está indicando a documentação. Em seguida, para criar uma página, eu preciso ter o diretório pages, deve ser esse nome, você não pode colocar outro nome do diretório, cria um diretório na raiz, importante é na raiz que deve ser criado, e dentro desse diretório você pode criar as páginas, por exemplo, about.js ou index.js. Index.js é a página home, a página inicial. Preciso ter esta página index. Crio esta página dentro do diretório que eu criei anteriormente e dentro deste arquivo eu crio uma função com o nome de homepage, em seguida return, crio uma div, então estou retornando este conteúdo. Tem uma div, todo o conteúdo deve estar dentro de uma div, tendo esta frase. Em seguida estou exportando como default esta função para poder acessar. Como eu expliquei, posso copiar e colar neste local, somente altero de page para somente home. Somente isso, ponto e vírgula, não é obrigatório finalizar o JavaScript com ponto e vírgula, no entanto, será finalizado. E para executar, para startar o projeto, utilizo npm run dev ou você pode utilizar o yarn caso você tenha instalado. Como eu não tenho o yarn instalado, quer dizer, eu tenho o yarn instalado, mas eu não quero utilizar porque você teria que instalar mais uma dependência. Eu quero facilitar. Utilizo o npm do node e em seguida o comando. Copio o comando, acrescento no arquivo ler, coloco o comando. Para que serve este comando? É para rodar o projeto. Assim como eu utilizo para rodar o projeto quando eu estou criando, a mesma coisa quando você baixar o código-fonte, você executa o mesmo comando. Por isso que eu coloco também acima. Copio o comando, retorno no projeto, no terminal, posso limpar CLS para limpar o terminal, colo o comando, Enter para startar o projeto. Projeto startado corretamente, criou o diretório next. Também, quando realizar o download do código-fonte, não será disponibilizado esse diretório, porque simplesmente ao executar este comando, cria o diretório next com o build do projeto. E para acessar, eu acesso HTTP localhost 3000, desde que você não esteja utilizando esta porta com outra aplicação. Caso você esteja utilizando esta porta, vai apresentar erro. Por isso é necessário qualquer aplicação que esteja utilizando a porta 3000 deve ser fechada. E acesso localhost 3000, conferir se eu consigo acessar. Exato, welcome to next. Acessou corretamente. Posso inclusive alterar, só para verem o resultado, o arquivo package. Posso fechar e no arquivo index altero welcome to Selk. Altero esse texto, salvo, já deu um refresh, conferir se realmente, exato, welcome to Selk. Primeira coisa, eu quero alterar na parte do cabeçalho, acrescentar um ícone, um título. Como que eu faço para acrescentar isso? Retorno na documentação, importante, eu sempre consulto a documentação. Venho em Next, em seguida no Ret, eu preciso importar, eu importo o componente Ret, sendo do Next Ret, sempre quando a primeira letra em maiúscula é um componente, minúsculo é uma função. Pego o comando e acrescento na parte superior. Importo este componente, após ter importado, posso utilizar este componente. Abro o componente, finalizo o componente e acrescento, por exemplo, Tyro, Viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, mas agora tem uma observação, tenho parênteses. Por que agora tenho parênteses? Porque eu tenho uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Eu tenho mais de uma linha, então preciso abrir o parênteses. Aqui eu só tenho uma única linha, não preciso abrir o parênteses, mas sempre o conteúdo deve estar dentro de uma tag, seja uma tag vazia ou uma tag div. Abro parênteses e fecho parênteses, porque vai ter mais de uma linha.
e todo o conteúdo deve estar dentro de uma div. Parênteses porque tem mais de uma linha. E div, todo o conteúdo deve estar dentro de uma tag. Acrescento o hat, sendo o componente que eu importei, finalizo o componente hat. Dentro desse componente, primeiro indico que o projeto vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Para isso, utilizo a tag meta, em seguida o atributo charset, e indico que o UTF-8 vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Toda a tag aberta deve ser finalizada. Você pode finalizar neste formato, abre e finaliza, ou você pode finalizar na própria tag, conforme eu estou implementando. Acrescento mais uma tag, por exemplo, novamente a tag meta. Dentro dessa tag meta, acrescento o atributo name, indicando se essa página, quando o robô do Google Robots, quando o robô dos buscadores entrarem nesta página, o que eles podem fazer. Eu utilizo o atributo content e dentro deste atributo indico que o buscador pode indexar a página e seguir os links, indexar e seguir os links. Finalizo essa tag, conferir como que está ficando, atualizo, continua carregando corretamente, então posso continuar. Depois também acrescento mais a tag meta porque eu quero acrescentar uma descrição. Dentro do atributo name eu acrescento o valor description porque eu quero acrescentar uma descrição, description, exato, e acrescento o atributo content. E dentro deste atributo você coloca, por exemplo, site sobre carro usado ou algo do gênero. Eu sempre falo carro usado durante as aulas, durante os tutoriais. Em seguida, quem está desenvolvendo este projeto, não é importante esse valor. Por que não é importante? Você só coloca para divulgar que você é o autor do projeto. Em seguida, coloquei o atributo name e também o conteúdo, content, e neste content indico que quem desenvolveu César, em seguida Selk. Finalizo essa tag. Após ter finalizado a tag, também eu tenho a parte para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário. Posso inclusive copiar da própria documentação, só para não colocar errado, porque aqui tem alguns detalhes. Eu utilizo a tag meta, em seguida o atributo name eu coloco viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando. Após essa tag, eu também acrescento um título. Para isso, utilizo a tag Tyro, abro a tag Tyro, finalizo a tag Tyro neste formato. Em seguida, coloco, por exemplo, cell, que em seguida refere-se à página home. Salvo, conferir como que vai ficar. Agora sim, Selk-home. Exato, era o título. Também quero acrescentar um ícone. E para acrescentar o ícone eu coloco dentro de um diretório. Então, você clica aqui na raiz e em seguida cria um diretório público. Porque um diretório público você precisa colocar exatamente conforme eu coloquei, public. Porque esse diretório indica quais são os arquivos que podem ser acessados externamente, são os arquivos públicos. E dentro deste diretório público, eu abro no gerenciador de arquivos, eu abro o diretório tutorial no gerenciador de arquivos, diretório aberto no gerenciador de arquivos, venho no diretório público e dentro desse diretório público eu colo uma imagem com o nome favicon e esta imagem favicon ela deve ter a seguinte extensão. Conferir como eu coloquei dentro do diretório público, o nome da imagem favicon deve ser exatamente com esse nome e a extensão ICO. Você precisa ter uma imagem exatamente com esta extensão. Você pode pegar qualquer imagem JPEG, PNG e pesquisar um conversor online gratuito para você converter. Você pode converter online, não precisa instalar nada no seu computador, exceto caso você já tenha algum programa, algum editor de imagem e você queira utilizar para salvar a imagem com essa extensão, ou utiliza online conforme eu citei. Coloquei a imagem, o ícone, e em seguida retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar e como eu estou utilizando
janela anônima, então significa que eu preciso abrir uma janela normal e na janela normal eu colo o localhost 3000, agora sim abriu corretamente. Dou um Ctrl F5 e tenho o ícone sendo apresentado. Localhost 3000, estou rodando nesse endereço, o ícone e em seguida o título do site. E aqui, ao invés de ser o Welcome to Selk, eu posso colocar que vai ser o conteúdo do topo do site. Tem o topo do site, também posso acrescentar mais uma frase, por exemplo, sendo menu, coloco uma quebra de linha, BR, toda tag aberta deve ser finalizada, e essa parte do menu, conteúdo do topo, isso será abordado nos próximos tutoriais. Para você acompanhar os próximos tutoriais, não esqueça de inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E no próximo tutorial eu apresento como acrescentar o CSS no projeto, porque atualmente eu simplesmente coloquei a palavra menu. E na próxima aula, no próximo tutorial, eu apresento como utilizar o CSS, como acrescentar o CSS no Next. Portanto, eu aguardo você no próximo tutorial.